E aí pessoal, beleza, beleza? A gente está aqui para gravar mais um vídeo agora sobre a ditadura militar. Já tem outro vídeo sobre esse tema no canal e eu vou abordar aqui um recorte específico que é em relação à censura, em relação à música na ditadura militar, trazendo alguns aspectos interessantes. Claro que é um tema que você já ouviu muitas vezes, sobre censura, Chico Buarque, Caetano, Gil e tal, mas eu quero trazer aqui outros aspectos, outros elementos bem bacanas para essa discussão, coisas novas, vamos dizer assim, que talvez você não tinha ouvido ou não tinha parado para pensar. Vamos para o vídeo que vai começar agora. Então é isso, pessoal. Em 64, 1964, se inicia a ditadura militar no Brasil a partir de um golpe que interrompeu a ordem democrática então estabelecida. Eu sempre falo com os alunos, nós tínhamos ali uma rara experiência democrática no Brasil. Né? Vem aí do início do mandato de Dutra, então após aquele longo período de era Vargas, então vem Dutra, depois Vargas volta, agora eleito pelo povo, aí você tem JK, tem Jânio, que acaba renunciando, depois Jango. Então houve uma experiência democrática nesse momento, nesse período. Isso foi interrompido pelo golpe de 64, que foi um golpe chefiado pelos militares, mas contou com amplo apoio de empresariado, de imprensa, da igreja, um considerável apoio dos Estados Unidos também. Eu sempre lembro que era um contexto de Guerra Fria e isso também interfere. Afinal, os norte-americanos tinham perdido Cuba, que estava aqui no seu quintal, e aí, naquele momento, para os norte-americanos era uma questão de honra garantir que a América ficasse para os americanos do norte, sepultando qualquer chance aqui de um avanço comunista na América. Não é coincidência, não é um acaso o fato de acontecer ditadura no Brasil e mais ou menos no mesmo contexto você tem ditadura também na Argentina, no Chile, né, no Peru. Então não é um acaso que essas ditaduras na América Latina ocorram no mesmo tempo. Havia um ensejo, havia um incentivo, um apoio dos Estados Unidos para que isso acontecesse, de modo que os militares gostam de dizer o seguinte, né? Nós aplicamos um golpe, a chamada que eles chamam de Revolução de 64. Iniciamos a revolução para conter o comunismo e fazer a vontade da população brasileira. Na verdade, a população brasileira havia eleito Jânio Quadros renunciou, e aí o vice mais votado à época havia sido o João Goulart, e João Goulart assumiu. Então, pelas regras do jogo, a população escolheu João Goulart. Mesmo assim, em 64, há o golpe militar que interrompe a ordem democrática. Aí, por exemplo, assim, são marcas da ditadura, né? Centralização do poder, há ataques à liberdade de expressão, há perseguição a opositores, há um regime de violência, perda de liberdades individuais, enfim, o Estado de Direito, vamos dizer assim, é colocado em xeque. Aí você pode até pensar, mas outros regimes também usam de uso da força, perseguem os opositores, não há liberdade de expressão, como o absolutismo, por exemplo. Um absolutismo, vamos botar um rei absoluto, absolutista francês do século XVII. Ele também persegue opositores, vamos lá, a liberdade de expressão não era uma marca, enfim. Então havia marcas de um governo violento, de um governo que usava violência para se manter no poder. Mas há uma diferença, porque havia uma legitimidade, ou seja, naquele contexto, o poder real, o poder absolutista, possuía legitimidade. Havia uma instituição real, havia instituições que respaldavam aquilo. Agora, se a gente for pegar uma ditadura no Brasil, aquela ditadura iniciada em 64, não há legitimidade. É um governo ilegítimo, porque ele toma o poder, porque ele quebra as regras estabelecidas. Então, o governo ilegítimo, ele vai estar sempre sob ataque, sob crítica, sob vigilância, sob reclamação. E aí, por ser ilegítimo e por estar sempre sob ataque, ele tem que estar sempre em estado de guerra. E uma dessas estratégias para se manter no poder e para minimizar a oposição, para minimizar esses ataques, é a censura, que é o tema que nós vamos abordar hoje aqui. Bem, quando você fala em música, censura na ditadura, você pensa em MPB, música popular brasileira. E esse popular, o que você pensa como popular? Né? Porque você pensa um carro popular, é um carro mais barato, com menos acessórios. Uma casa popular é uma casa simples. E aí a grande questão é, esse P de popular não necessariamente significa que é a música do povão, não é popular no sentido de tentar se popularizar, no sentido de tentar criar uma música genuinamente brasileira, feita por brasileiros e pensando na realidade brasileira. Então, há uma ambição dos nomes da MPB em criar uma música que consiga divulgar e consolidar essa brasilidade, esse sentimento de pertencimento à nação. Não é nesse sentido de popularesco, de cultura popular. Então, cultura popular é uma cultura de massa, é uma cultura do povo, mas esse P de MPB, de música popular brasileira, não necessariamente chega no povão, chega nas camadas mais pobres, e eu vou tratar disso aqui no vídeo. A questão é que MPB é uma música intelectualizada, é uma música produzida por intelectuais, por universitários, há uma preocupação com a qualidade das letras, com o caráter das letras, com o ritmo, então é uma música de qualidade, vamos dizer assim. A grande questão é que quem compõe esse grupo de compositores e cantores da MPB são universitários,
são organizações sociais, são movimentos da esquerda. E aí não é uma música que chega nas camadas mais pobres, não é uma música que se origina nas camadas mais pobres. É uma música de qualidade, é uma música refinada, que bebe na fonte da bossa nova, lá de Tom Jobim, de Vinícius, que bebe na fonte da bossa nova, que se toca como bossa nova, que a bossa nova que já é uma música a partir derivada do samba, que eu vou tratar daqui a pouco. A grande questão é que é uma música de qualidade, é uma música que bebe na fonte da bossa nova, mas diferente da bossa nova, é uma música de crítica, que espeta o sistema, que reclama do sistema, que coloca as mazelas do Brasil daquela época em evidência. Essa é a grande diferença da bossa nova. Por quê? A bossa nova ali da década de 50, década de 60, ela bebe nas fontes do samba, mas como disse um autor, que me foge o nome agora, vou colocar aqui na edição, como disse o autor, ocorreu uma higienização do samba, porque o samba é música do povão, música ligada à cultura negra, capoeira, às comunidades, a descendentes de escravos. A grande questão é que a classe média associava essa música, que é o samba, à vadiagem, à criminalidade. E aí, não era esse o Brasil que queria se demonstrar para o mundo, né? O Brasil que Vargas tentou criar, que o JK, que era o Brasil em avanço, o Brasil em progresso, em civilização, o Brasil de uma nova capital, que constrói estradas, o Brasil que avança em industrialização, o Brasil que quer se mostrar civilizado, não pode mostrar para o mundo essa música. Então, usa-se o samba como um elemento da brasilidade, como um elemento da música brasileira, mas modifica-se esse samba, higieniza-se esse samba, embranquece-se esse samba, com Tom Jobim, com Vinícius, com esses nomes. Então os nomes da MPB, falando de Chico, de Caetano, de Gilberto Gil, os nomes da MPB pega essa influência, já é uma terceira fase, vamos dizer assim. Então você tem o samba, a bossa nova higieniza esse samba, a música popular brasileira, ela vai pegar elementos da bossa nova, mas vai fazer crítica, vai se colocar contra o sistema, mas mesmo assim ela não aborda os problemas de grande parte da população brasileira, não aborda os dramas dos morros, não aborda os dramas das favelas, das comunidades, das populações carentes. E você pode fazer essa reflexão para hoje. Então, uma música, as discussões intelectualizadas, as discussões universitárias, as discussões da esquerda hoje, que são importantes para a gente pensar e criar propostas para a melhoria da sociedade, essas discussões muitas vezes elas passam longe do que está acontecendo de fato na comunidade. Então, com a MPB é a mesma coisa. Ela é importante para a luta, ela é importante para a contestação ao sistema, mas ela não toca, nem sempre ela consegue abranger os dramas da população carente, da população mais pobre, que é o que o rap de São Paulo faz, a periferia de São Paulo, que é o funk carioca faz. E essa música da MPB, essa música de protesto, ela é uma música que vai cair nas margens da censura. Então, a censura eram músicas provocativas, eram músicas que atacavam os militares, eram músicas que às vezes usavam de ironia ou então de figura de linguagem para tentar atacar de modo indireto, driblar a censura. Então, às vezes a censura percebia, às vezes não. Às vezes a censura liberava, depois de um tempo que visse a repercussão daquela música, aí os censores voltavam atrás. Então, nós temos aí vários exemplos disso. Você pode jogar no Google, você vai achar facinho. Coloca assim, músicas censuradas pela ditadura. Aí, claro, tem algumas que são clássicas, como o Cálice. Inclusive, ela fala Cálice de vinho tinto de sangue. Vinho tinto de sangue. Aí você associa a violência do regime militar, da ditadura militar. Você pode falar também, para não dizer que não falei de Flores, de Geraldo Vandré, que aí conclama o povo a lutar, conclama o povo a se unir. Então, tem músicas que são muito diretas, fica muito evidente, fica até mais fácil, vamos dizer assim, para a censura bloquear. Mas também não quer dizer que os artistas cruzaram os braços e ficaram se lamentando. Houve alternativas. O próprio Chico criou um codinome, criou um nome fictício, Julinho da Adelaide, que era um nome de um sambista que supostamente morava na Rocinha, e as músicas passavam e viravam um sucesso, porque num determinado momento a censura, quando viu o nome de Chico Buarque, já censurado. Opa, esbarrei na câmera. Quando viu o nome de Chico Buarque, já censurava de cabo a rabo, já proibia a música. Para evitar isso, ele criou o nome falso, Julinho da Adelaide, e as músicas passavam, mas era o próprio Chico escrevendo essas músicas. Havia até debates na época, né? Quem será esse grande compositor que é o Julinho da Adelaide, que mora na Rocinha? E era o Chico. Tem outros dribles também, tem o Luiz Airão, que é um advogado e compôs músicas também. Ele, quando o golpe completou 13 anos, ele escreveu assim, 13 anos eu te aturei, agora não aguento mais, alguma coisa assim. E aí ele propôs essa música foi censurada, porque eles perceberam que era uma menção ao golpe de 64, e aí depois de um tempo ele mandou a mesma música, só que ele mudou o título, ele colocou Divórcio. E aí os censores analisaram a música como se fosse uma música falando de uma separação. 13 anos eu te aguentei, agora não te aturo mais.
e a música acabou passando. Porque também não era acho que várias pessoas vão trabalhar ali na censura, então não dava para ter o controle. E aí um primeiro responsável acabou barrando a música e no outro momento outra pessoa acabou aprovando aquela mesma música, só que era um título diferente, né? Se você pega uma música, cá entre nós também, você pega uma música e tá lá escrito o nome da música, Divórcio, você vai analisar aquilo partindo do pressuposto que aquilo é um divórcio, né? E é isso. E achou que era isso e acabou que não era. Era uma crítica aos 13 anos da ditadura militar. Agora, além da censura pelo ataque direto à ditadura, havia também a censura por eles julgarem as músicas que eram de mau gosto. Tem uns sambas do Adoniran Barbosa, como Tiro ao Álvaro, que na verdade ele faz um jogo com tiro ao alvo. O Adoniran ele escrevia errado de propósito, porque ele queria retratar o modo como as classes baixas se expressavam. Então, em vez de falar tábua, ele falava tauba. Em vez de falar automóvel, ele falava automorve. E aí, em vez de falar tira ao alvo, falou tira ao Álvaro, mas de propósito. E aí, os censores escreveram lá, salvo engano, assim, algo do tipo péssimo gosto, baixa qualidade, impossível aprovar. E, na verdade, era um recurso poético que o Adoniran estava usando ali. E havia também uma questão moral, né? Havia uma ditadura militar, apoiado pela Igreja Católica. Então havia uma preocupação, muitas vezes, ligada aos aspectos da moralidade. E aí eu entro num outro ponto que eu queria abordar com vocês. Porque as músicas de Caetano tinham um alcance enorme? Tinham os festivais, as TVs transmitiam os festivais, e aí isso dá um alcance muito grande. E assim como Gil, assim como Chico Buarque, assim como Geraldo Vandré, Milton Nascimento, então esses nomes acabavam sendo divulgados. Agora, o alcance da TV na década de 70, estar numa TV na década de 70 é diferente do que estar numa TV hoje. Então, olhe para a sua família aí. Minha família, a família da minha mãe não tinha TV na década de 70. Então, tinha rádio. Então, essa é a questão. A maioria das casas que possuíam TV eram famílias de classe média. Então, era um alcance também limitado. A empregada doméstica, os operários, os trabalhadores de obra, pessoas do interior. As pessoas ouviam Valdir Soriano, ouviam Odair José, ouviam Nelson Ned, ouviam Benito de Paula, Agnaldo Timóteo. São os nomes que eles ouviam. Esses caras muitas vezes não tinham músicas de ataque, muitas vezes eram até alienados politicamente, sabe? Não tinha uma música de ataque ao regime, mas mesmo assim foram vítimas da censura. Esse é o ponto. Então a música brega, a música cafona, também foi alvo da censura. Por exemplo, o Valdir Soriano ele escreveu uma música chamada, acho que é Tortura de Amor. Não tem nada a ver. Não era a ditadura, não era um ataque ao regime militar, nada. Mas pelo fato de ter a palavra tortura, a música foi censurada. Outro nome interessante é Odair José. Talvez a maioria de vocês nem conheça, mas ele canta assim: Eu vou tirar você deste lugar. É uma música dele que ele conta que ele se apaixonou por uma prostituta e queria tirar ela ali daquele bordel para se casar com ela. Tem uma música que ele canta reclamando que a sua amante, a sua amada, estava tomando a pílula anticoncepcional. Ele para de tomar a pílula. E aí o governo achou aquilo como uma afronta, porque havia uma campanha para incentivar o planejamento familiar. E aí o cara vai e canta para a mulher parar de tomar a pílula. Então, poxa, você está jogando contra. E havia uma outra música também que ele cantava sobre a primeira noite de um homem. E tem uma música que ele fala em qualquer lugar, quer dizer que ele pode fazer um amor com a amada em qualquer lugar, no carro, em casa, no tapete, na hora que ela quiser. Então havia uma questão moralista também, além da questão política, de barrar músicas de ataque ao sistema, de ataque ao regime, havia uma questão moralista em que os militares tentavam controlar músicas que eram de baixa qualidade, músicas que incentivavam, segundo eles, a sexualização, a orgia. E aí a música brega, no caso de Odair José que eu acabei de citar, também foi barrado, também foi alvo da censura, porque às vezes você pensa que foi só Chico, Caetano, Gilberto Gil, esses caras, Geraldo Vandré, mas a música popular, que essa sim chegava às massas, chegava nas classes mais simples do Brasil, via rádio, elas também foram censuradas. E isso é interessante, né? Agora, aí que tá. A MPB, que é uma música intelectualizada, universitária, de evidente qualidade, a MPB meio que criticava essa música popular, essa música das camadas populares, porque via nessa música uma alienação, via essa música como desconectada da realidade. Mas aí que tá, a gente pode levantar até outra questão, porque ao fazer uma música que vai tirar a prostituta é, 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 de um bordel, ao dizer uma música que pode fazer amor em qualquer lugar, meio que o da José também, talvez inconscientemente, mas tá tocando no conservadorismo. Tá? É uma crítica ao conservadorismo, é uma crítica à tentativa dos militares em controlar os costumes. Então, é uma música que não toca política, não tem alvos políticos bem definidos, mas é uma música que toca no conservadorismo estabelecido na época. E mais uma vez, o fato
dos intelectualizados, da MPB, que é essa música da classe média, né? Essa música universitária, criticar a música popular, que chega às camadas mais pobres, demonstra também uma desconexão da realidade, a falta de disposição para o diálogo, muitas vezes, entre esses ritmos. Eu não estou falando assim de nomes específicos, que, por exemplo, o próprio Caetano teve um show, um festival, que ele levou o Daí José para cantar com ele. Então, não estou falando de cantores específicos, mas o movimento em geral talvez falhou nesse diálogo com a música do povão, com a música dos mais pobres. O próprio Daí José falou uma vez, né? Antes de mim, referindo-se à bossa nova, sabe? Que quer passar essa ideia de um Brasil de paz, de um Brasil bonito, de um Brasil romântico. Ele falou assim: antes de mim o pessoal cantava de amor no portão, à luz do luar. Eu canto de prostituta, canto de pila, canto de fazer amor no tapete, no sofá da sala. Então, ele meio que está dizendo ao Daí José que ele está quebrando, né? Os costumes, está tentando quebrar os padrões em relação à música. Só outra curiosidade, o Valdir Soriano, que é o do Eu Não Sou Cachorro Não, que também, segundo ele, não tem nada a ver com ditadura, mas foi associado a uma música assim, de protesto, que era associado assim, ao movimento operário, né? Não sou cachorro não, para viver tão humilhado, mas ele disse que não tem nada a ver com isso. A grande questão é que o Valdir Soriano, em determinado momento, ele fez piada com Jesus. Ah, Jesus era um baderneiro, era um cara que gostava de arrumar confusão. Justamente por Jesus se sentar com prostitutas, por andar com pessoas que eram reprovadas na sociedade da época, o Valdir fala isso. Jesus era um baderneiro, gostava da confusão. E também ele foi perseguido na época depois dessa declaração. O Odaí José, que fazia música sobre questão de prostituta, sexualidade e tal, o Odaí José foi excomungado pela Igreja Católica durante a ditadura. Tá vendo? Então, havia uma pauta política evidente, mas havia uma pauta moral também em jogo naquele momento. Agora, para os terceiros anos, lá atrás, quando eu falei de Guerra Fria, eu falei que você fala assim de socialismo, capitalismo, Estados Unidos, União Soviética, mas tem uma coisa importante também que é um ambiente de protesto, que leva à expansão dos movimentos negros, do movimento hippie, vegetarianismo, várias questões, né? Havia um ambiente de protesto ali na década de 60, que acontece nos Estados Unidos e também em várias partes da Europa, que chega aqui no Brasil. Não por acaso o movimento negro se expande nesse momento, e aí nesse ambiente de protesto, é fundamental o papel de crítica, e essa crítica parte muitas vezes da classe média. E esses caras, Chico, Caetano, são caras da classe média. É uma galera intelectualizada, universitária, diz que é da classe média. Não é a camada popular, não é a camada pobre. E aí, isso também entra naquele aspecto que eu acabei de dizer, né, do descompasso entre o que se discute, que é importante, né, esses grupos de discussão, essa música produzida no ambiente universitário, mas os limites, a separação, um afastamento entre essa música e a música de fato que chega na música popular, que era talvez a música que seu pai ouvia, que seu avô ouvia, que os meus pais, meus avós também ouviam, que é a música que não é a música da MPB, não é a música de Chico, de Caetano, embora ela seja importante nessa luta contra a ditadura. É isso, pessoal. Tive que trazer alguns aspectos aqui sobre a música e levantando elementos talvez que você nem tinha parado para pensar, né? Que a censura, a perseguição militar vai além aí de MPB, vai além de Caetano, Chico e aborda também até e acaba afetando o brega, o cafona e outros nomes. Tchau, tchau.